Para todos, muito boa tarde. Transmissão em diferido desta primeira prova do Campeonato e Taça de Portugal de Circuitos. Esta prova que pontua para o troféu Ibérico de Supercarros, mais conhecido por Iberian Supercar Trophy. E já estamos então com a volta de formação da grande partida, esta que é uma partida para esta primeira corrida, uma partida lançada. E temos na pole position José Pedro Fontes e Miguel Barbosa ao volante do Mercedes SLS AMG GT3. Foram eles que foram os mais rápidos, com uma escassa vantagem de 98 milésimos de segundo sobre Patrick Cunha e José Ramos. Os carros estão já então, como se pode ver pelas imagens, alinhados. 12 carros à partida para esta prova, 6 linhas da grelha de partida preenchidas no Autódromo Internacional do Algarve. O semáforo está vermelho nesta altura, os pilotos entram agora na reta da meta. Temos então na segunda linha ainda João Figueiredo e Hugo Godinho, e também César Campaniço e Carlos Vieira, um Ferrari 430 e um Audi R8 LMS. Para me auxiliar nos comentários temos Tito Mourão. Tito, muito boa tarde. Uma corrida que se espera bastante animada, uma corrida que vai ter aqui a duração de 50 minutos. Temos agora ali já os semáforos ainda vermelhos. Os carros vão ficar alinhadinhos e depois de estarem alinhados, então a direção da prova vai libertar-se. Verde aceso. Sai muito bem o Mercedes SLS, que estava na pole position da dupla José Pedro Fontes e Miguel Barbosa. Agora ali o Ferrari de João Figueiredo e o Godinho, com uma boa partida e a conseguir-se passar-se para a primeira posição. Olá Paulo, boa tarde também aos espectadores da RTP2. É verdade, esta partida foi, já tive aqui um percalço logo no início. Aliás, o para-choque do Ferrari de João Figueiredo e o Godinho já está ali com umas mazelas. José Pedro Fontes fez uma boa partida, mas foi de facto surpreendido. A verdade é que, aliás, já o José Pedro já está precisamente ali a atacar. Será normal que rapidamente os 3 carros, os principais candidatos, digamos assim, à vitória em qualquer destas corridas aqui no AIA, se superiorizem ao carro da categoria GT2 do João Figueiredo. Os 3 carros que falam são naturalmente o Mercedes, o Lamborghini e o Audi da dupla César Campaniço e Carlos Vieira. Segue precisamente o Lamborghini e o Audi da dupla César Campaniço e Carlos Vieira. Segue precisamente os 3 atrás do primeiro. Exatamente. São carros de categorias diferentes. Eu recordo que o carro do João Figueiredo houve um toque e João Figueiredo perde para já 4 posições. Um toque ali na saída desta zona interior do circuito. O Mercedes, quer o Mercedes, o Lamborghini e o Audi são claramente mais rápidos. Eu recordo que o carro da categoria GT2, apesar de ser uma categoria superior, em que supostamente a performance na comparação seria superior, a verdade é que a limitação de especificações para esta categoria do Campeonato Português vai até 2009, portanto os carros não podem ser desenvolvidos, não podem participar com carros superiores em categoria superior a 2009 e, portanto, é natural que qualquer dos 3 primeiros que vemos aqui precisamente, e já vem lá atrás também o posto do António Nogueira e do António Coimbra, portanto é perfeitamente natural que sejam estes os homens da frente nesta corrida. Temos então José Pedro Fontes à frente, Patrick Cunha na segunda posição e César Campaniço na terceira. Fica então marcado já esta primeira volta com o toque que vimos há pouco entre o Mercedes SLS conduzido por José Pedro Fontes e ainda o Ferrari 430 de João Figueiredo e Hugo Godinho, que tinham feito uma excelente largada. Conseguiram passar para a primeira posição, mas depois no miolo do circuito, numa, digamos que ultrapassagem muito forçada por parte de José Pedro Fontes, acabou por haver o toque entre os 2 pilotos. Revemos aqui a partida com o Ferrari a vir para a zona interior da pista e aqui a curvar-se à frente do Mercedes, e depois o toque que leva logo na traseira a perder-se parte do para-choques traseiro
E depois o toque entre o meio do carro. Eu não estou certo se o toque é do Zé Pedro, se o toque é do João. Não consigo sinceramente perceber, Paulo. Alguém ou se chegou para a direita ou se chegou para a esquerda. Não se consegue perceber muito bem. Na primeira volta não havia esta necessidade. Eu acho que é uma situação de corrida perfeitamente normal. Estão a discutir o lugar que é precisamente a liderança da corrida e não estranho sinceramente um toque destes. Não consigo carimbar um autor desta escaramuça, se foi de facto o João Figueiredo ou se foi o José Pedro Fontes. José Pedro Fontes que estava, obviamente, bem mais rápido que o Ferrari. Aliás, como se percebe, e já está a afastar-se. Não só estava mais rápido que o Mercedes, mas consegue já abrir um fosso que para já se cifra em 1 segundo e 6 décimos para o Lamborghini de Patrick Cunha. Naturalmente é o piloto mais rápido em pista. Vimos ali a referência para a volta realizada pelo piloto que segue em primeiro. Dificuldades adicionais com esta ligeira incursão de Luís Reis fora da pista. Luís Reis, que ocupa o 10º lugar, caiu para a última posição o João Figueiredo. O Luís Reis que ocupava precisamente após a sessão de qualificação o primeiro lugar entre os carros da GT Cup, que recordo, Paulo Filipe, os carros da GT Cup são carros oriundos de troféus monomarca. Este carro do Luís Reis, que desta vez não tem como companheira a Karina Silva, o carro do Luís Reis era precisamente um carro que participou no Ferrari Challenge. José Pedro Fontes mostra-se mais rápido que Patrick Cunha e que César Campanisso logo no primeiro setor, sempre a ganhar tempo. 2 décimos a Patrick Cunha, 3 décimos a César Campanisso. Nota-se que o Audi R8 está também, de certa forma, com um andamento condicionado pela presença do Lamborghini Gallardo na segunda posição. É verdade, esta luta entre César Campanisso e Patrick Cunha pode claramente beneficiar José Pedro Fontes, já que eles estão, digamos, entretidos, vamos pôr a coisa dessa forma, e o José Pedro está, de facto, a andar, está com um andamento bastante forte e pode criar, de facto, aqui um fosso relevante. Paulo, já agora, eventualmente seria interessante elucidar sobre as características destes carros, isto porque qualquer destes carros da categoria GT3 estão naturalmente sob a égide regulamentar da FIA e têm regras muito específicas. Existe um artigo que se chama o BOP, que é o Balance of Performance, que é atualizado 3 vezes por ano e que vai tendo alterações ao longo do ano e que serve precisamente para balancear o andamento dos carros. Portanto, não há aquela figura de um carro mais forte que ganha sempre. Os carros são 3 vezes por ano, pelo menos, sofrem alterações regulamentares, nomeadamente em termos de peso e dos restritores, que é uma componente fundamental dos motores e que mais à frente veremos como desempenha um papel fundamental naquilo que é a gestão das equipas durante a corrida. Está a ser investigado nesta altura pelo Colégio de Comissários Esportivos o toque que condicionou para já a prova de João Figueiredo, toque entre José Pedro Fontes e João Figueiredo, na altura em que João Figueiredo seguia ou lutava pela primeira posição do piloto do Mercedes SLS. Esse toque está a ser investigado. Vamos aguardar mais algum tempo para ver se há mais informações em relação a este processo aberto agora pelos comissários desportivos desta prova, que é, e que estamos a acompanhar aqui com transmissão em diferido no Desporto 2 da RTP2. Muitas lutas no meio do pelotão, enquanto que na frente está tudo um pouco mais, agora com as posições a ficarem um pouco idênticas em relação à volta anterior. Continua a haver uma diferença de 2 segundos entre primeiro e segundo. Acompanhamos aqui a luta pela sexta posição, com 2 pilotos separados, como se pode ver aqui, por poucos metros de pista, e já, nesta altura, César Campanisso sair da traseira do Lamborghini Gallardo, mas está muito longe ainda, e o Lamborghini tem uma velocidade em linha reta muito elevada. É verdade, e a situação tem que ser mesmo provocada através da presença no cone do Audi em relação ao Lamborghini para o conseguir ultrapassar, sendo que o Lamborghini é muito forte nesta reta longuíssima do AIA,
e se não estiver no cone, se não estiver de facto muito próximo para poder eventualmente travar um pouco mais tarde e meter por dentro naquela primeira direita, de facto é complicado para o César Campanisso conseguir lá chegar. Depois vê-se que, ouvia-se, que o Audi R8 no miolo do circuito aí torna-se muito mais rápido, mais eficiente. O carro que segue nesta altura na terceira posição da classificação geral. Aqui vemos João Figueiredo, que faz parceria nesta prova com o Godinho a recuperar posições. A recuperar posições, exatamente, depois daquela escaramuça inicial logo na primeira volta. A verdade é que, Paulo, se tivermos em conta que existe uma diferença considerável de peso entre, e eu quando falo em considerável, os espectadores entenderão que para performance deste nível 50, 100 kg são é de facto um peso muito elevado e o Audi neste momento, de acordo com o regulamento, está a pesar 1260 kg, ou seja, é bastante mais pesado que o Lamborghini, que o limite de peso é, nesta altura, de 1225 kg. Esta é uma situação ainda assim transitória. Isto aplica-se nesta corrida, mas dentro de um mês a situação pode mudar, ou dentro de 2, de acordo com aquela que for a avaliação da performance que é feita, da performance de cada um dos carros, e essa avaliação é feita e resulta então em alterações, não só ao nível do peso, mas também ao nível dos restritores. E eu recordo que, por exemplo, nesta altura, o Mercedes é o carro que tem o restritor mais pequeno, ou seja, é o carro que tem menor fluxo de ar de admissão na comparação, quer com o Lamborghini, quer com o Audi R8, e, como curiosidade, o carro mais, nesta altura, destes GT3 mais rápidos em pista, o carro com o restritor maior, que é um restritor de 72 mm, é precisamente o de António Nogueira. Paulo Moreno, enquanto explicava essas questões dos restritores e das diferenças que obviamente isso depois se nota em termos de andamento em pista, Paulo Moreno acabava por ter ali um percalço, ele que estava na 8ª posição e com isso, naturalmente, agora a ficar-se um pouco mais para trás em termos de classificação geral. Paulatinamente, José Pedro Fontes tem vindo a ganhar meio segundo por volta ao segundo, a Patrick Cunha, e está a conseguir já aqui uma vantagem de 2 segundos e 6 décimos. Esta corrida é uma corrida muito longa, uma corrida que tem a duração de 50 minutos, sendo que há uma paragem para troca de pilotos entre o minuto 20 e o minuto 30. Terá de ser feita, portanto, essa paragem com um tempo obrigatório de paragem de 74 segundos. Exatamente, Paulo. Para a maioria dos pilotos, porque há aqui um que acaba por ter 69, estávamos que é há pouco a falar do Ferrari e o Luís Reis. O Luís Reis parará mais 5 segundos do que qualquer dos outros carros. Estão de estar a solo. Exatamente. Portanto, tem essa penalização adicional pelo facto de ir a solo. A verdade é que, nesta prova, por pontuar para a Taça de Portugal de Circuitos, os tempos são todos iguais. Os tempos de paragem vão ser todos iguais para todos, com esta exceção, precisamente, para o Luís Reis, o que não acontece habitualmente nas provas do Campeonato de Portugal de Circuitos, em que a classificação da corrida anterior, do meeting anterior, reflete-se também a este nível. O tempo de paragem... Se interromper-te mais aqui dificuldades para o Luís Reis. Luís Reis, que seguia na 8ª posição, perde agora mais um lugar, acaba por ser ultrapassado por Fábio Mota. Só para terminar precisamente este ponto, e para que se entenda como é que esta paragem nas boxes tem efeito e é importante na decisão de uma corrida, os tempos do meeting anterior refletem-se precisamente na paragem nas boxes. O carro que ganhou a corrida parará mais tempo, um segundo menos tempo, por aí fora, no sentido também de balancear um pouco o resultado e a performance de cada uma das equipas. Esta é, sem dúvida alguma, uma parte fundamental de uma corrida destas de 50 minutos, que é a paragem obrigatória e a forma como cada equipa consegue gerir na boxe, sendo que aquilo que acontece muitas vezes é que até existem diferenças de andamento entre o primeiro e o segundo piloto que vai para a pista. As diferenças mantêm-se muito curtas entre os 3 primeiros. Nesta altura separam José Pedro Fontes de César Campanisso 3 segundos e 1 décimo, e depois estão apenas 3 décimos de segundo entre o segundo e terceiro, que é Patrick Cunha e César Campanisso. É a luta que estamos a acompanhar. Na frente da corrida, José Pedro Fontes na última volta ganhou apenas 1 décimo. Já houve como que um aproximar de andamento do perseguidor do primeiro classificado. Termina esta volta agora
José Pedro Fontes com o tempo de 1:47.7 e aqui ganha de uma só volta 1 segundo, porque Patrick Cunha faz 1:48.7 e Campanista também 1:48.7. Está aqui nesta altura, de certa forma, Tito, decidir-se uma parte importante da corrida, tendo em conta que na paragem das boxes todos têm o mesmo handicap em termos de paragem de tempo, não há aquilo que falavas há pouco, dessa diferença que podia existir caso estivéssemos na prova do Campeonato Portugal de Circuitos, não é o caso. Estamos nesta prova única na Taça de Portugal de Circuitos, prova que engloba duas corridas. Exatamente. Mas aqui está nesta altura a verificar-se um afastar-se do primeiro para o segundo, 3 segundos e 7 décimos, que depois podem dar muito jeito na gestão da corrida e na gestão dos pneus para a segunda parte da prova. É verdade, Paulo. Tocaste num ponto fundamental. A segunda parte da corrida, e tendo em conta que os pneus, apesar de conseguirem resistir a 50 minutos de esforço intenso, numa pista como o Algarve, é verdade que condições como a temperatura também fazem variar muito a performance dos pneus, mas a segunda fase da corrida pode ser muito mais de gestão do que propriamente de ataque por cada um dos pilotos. Neste momento, regressando ao ditado, cadeia que vai na frente alumia 2 vezes, a verdade é que esta diferença de 3 segundos e pouco mais de meio que o José Pedro Fontes detém sobre o Patrick Cunha pode representar um avanço importante para depois utilizar na segunda fase da corrida, neste caso quando entrar o Miguel Barbosa para o Mercedes e quando entrar o José Carlos Ramos para o Lamborghini. Falámos aqui dos pneus, eu gostaria de dar só aqui uma chegazinha para que se perceba um pouco da gestão que tem que se fazer. Só há um tipo de pneus, ou aliás, há uma mistura de pneus que é igual para todas as equipas e que são os Pirelli P0 DH, que são uma mistura rija. Há só mais uma mistura mais rija que esta, que é a DHH. A verdade é que todas as equipas utilizam a mesma mistura e aquilo que muda de carro para carro são precisamente as medidas, em que no caso do GT4, o Gineta, por exemplo, é o carro que utiliza medidas mais pequenas e os Mercedes, Lamborghini e Audi são os que utilizam misturas maiores. No caso de chuva é utilizada uma referência da Pirelli, que é o WS, que se chama Wet Soft, que é também um pneu único utilizado por todos os carros. E essa gestão, apesar de hoje, e por ser ainda não estar muito calor no Algarve, não é a mesma situação que se verificou em outras alturas que este tipo de carros passam aqui pelo Autódromo Internacional do Algarve, onde efetivamente quando há muito calor os pneus ressentem-se mais. Hoje a temperatura está um pouco mais amena e portanto pode, de certa forma, haver aqui um melhor comportamento dos pneus na segunda parte da corrida. Tornam-se pelo menos mais resistentes. Precisamente. Num circuito em que se exige muito, sobretudo do pneu dianteiro esquerdo, devido às curvas de forte pressão que existem para o lado direito, curvas muito rápidas, como a entrada na reta da meta, esse pneu é o que mais sofre. E é aquele que naturalmente depois daria mais problemas para o final da prova. Exatamente. 4 segundos e 6 décimos, quando vemos já José Pedro Fontes a dobrar os pilotos mais lentos, dificuldades mais uma vez dificuldades para Paulo Moreno. É verdade, é verdade. Já é pelo menos a terceira vez, se não estou em erro, que o Paulo não consegue segurar a traseira do Porsche. Recordo que, mesmo tratando-se de um carro da categoria GT Cup, ou seja, mais um carro oriundo de um troféu monomarca, estes Porsches são divertidíssimos de guiar, mas naturalmente muito exigentes e eventualmente pilotos menos experimentados ou com alguma dificuldade adicional aqui podem, de facto, e este circuito não facilita a vida também nesse aspecto. Tem curvas muito rápidas, com grande apoio e que, de facto, só pilotos muito experimentados conseguem tirar total partido das máquinas que têm à sua disposição. Paulo, tu falavas há pouco precisamente da entrada na reta da meta, que eu recordo que se faz de quarta a fundo, a passar para quinta e se chega em sexta a fundo, lá embaixo, no final, antes daquela direita de que falávamos há pouco,
a velocidades que rondam os 270 km por hora. Para que os espectadores tenham noção, é uma velocidade perfeitamente alucinante. É este setor, Tito, que estás a falar, precisamente. Portanto, a entrada da reta da meta, que é esta curva. Exatamente. Quarta a fundo, passagem para quinta, sensivelmente nesta zona. É subir, a reta é subir. Exatamente. E, entretanto, de quinta esgotada, sexta, e esta zona da descida, imediatamente antes da travagem, a velocidade máxima é da ordem dos 270 km h. Curiosamente, o carro mais rápido é o carro do António Nogueira, que consegue fazer cerca de 10 km por hora a mais do que qualquer um dos outros GT3 que com ele competem. Este carro está nas imagens, precisamente. É António Nogueira, que vai seguindo na quarta posição, mas está, obviamente, longe dos três primeiros. Desta dupla, António Nogueira, António Coimbra, o António Coimbra é claramente e assumidamente o piloto mais rápido. Estamos a falar do António Coimbra, presidente da Vodafone, que nos bastidores muito se tem comentado sobre as magníficas performances deste gestor de topo, que adora automóveis, que é a par um piloto sem dúvida alguma de eleição. Eu recordo que o António Coimbra ontem esteve durante muito tempo à frente da segunda qualificação da qualificação que dá acesso à grelha da segunda corrida deste fim de semana. Ele habitualmente costuma estar com Mercedes e mais uma vez. Há muitas dificuldades com este carro, certamente, com este Porsche, não este, o outro, não 3. Mas ele também costuma participar neste campeonato, mas com outro carro, o Mercedes SLS, fazendo equipa com o Luís Silva. Exatamente. Este ano o António Coimbra e o Luís Silva estão a fazer exclusivamente o campeonato espanhol, com um carro em tudo semelhante, precisamente, ao do José Pedro Fontes e do Miguel Barbosa. Aliás, é o segundo carro da equipa Sport New e que, em termos de performance, é exatamente igual a este, sendo que tem uma diferença considerável, que são os pneus. Em Espanha são utilizados pneus Dunlop, em Portugal são utilizados pneus Pirelli. Em tudo o resto, o carro é exatamente igual. E a diferença entre primeiro e segundo está já em 5 segundos. Portanto, mais algum tempo ganho nesta volta, apenas 1/10 de segundo, mas é o suficiente para que esta diferença esteja já em 5 segundos entre José Pedro Fontes e Patrick Cunha. Patrick Cunha que vai conseguir segurar a segunda posição, mantendo o César Campanisso em terceiro, aquilo que já há pouco explicámos, a velocidade em linha reta do Lamborghini Gallardo vai permitindo ao piloto manter-se à frente do Audi R8, que depois, no miolo do circuito, se revela bastante eficaz, mas não o suficiente para que permita essa ultrapassagem. Este é um circuito com muitas subidas e descidas, muitas curvas cegas, é um circuito de muita pilotagem, podemos assim dizer. Sem dúvida, é um circuito muito exigente, muito técnico, onde a verdade é que não posso pôr as mãos no fogo por todos eles, mas a maioria dos pilotos adora guiar neste circuito. Naturalmente uns com mais dificuldade do que outros, mas é um circuito de facto que agrada muito, não só em pista, mas também toda a envolvente é muito do agrado dos pilotos. Paulo, se calhar dar indicação de que já está aberta a janela de boxe, portanto neste momento já podem as equipas começar a fazer as suas paragens obrigatórias. Recordamos que são de 74 segundos para todos os carros desta categoria GT, mas para o Luís Reis serão de mais 5 segundos de paragem. E agora vamos ver como é que as coisas resultam precisamente neste jogo das boxes, da troca de pilotos, para ver quem ganha e quem perde. Eu arrisco-me a dizer que o António Nogueira será o primeiro a parar, tendo em conta que existe a tal diferença de andamentos entre o António Nogueira e o António Coimbra, seja o primeiro a parar dos homens da frente, para então dar lugar a um piloto mais rápido. Destas três equipas que seguem aqui nas três primeiras posições, essas três equipas, qual será a equipa mais homogénea? Ou seja, aquela que nesta altura tem o melhor conjunto de pilotos que andem ao mesmo nível? Ou os três estão em igualdade? Eu acho que há uma evolução muito grande do ano passado para este ano. Curiosamente, nestas equipas, do ano passado para este ano,
A única que teve alterações foi precisamente a equipa do César Campaniço. Eu recordo que o ano passado o companheiro de equipa do César era o Nia Morim, e que este ano não faz o Iberian Sports Car Trophy e o Campeonato de Portugal de Circuitos. A verdade é que as outras equipas mantiveram, e os pilotos potencialmente mais lentos em cada uma destas formações, que era, no caso, o Miguel Barbosa, que é um piloto claramente de todo terreno, apesar de ter sido campeão de Fórmula 4 e ter iniciado a sua carreira há 15 anos atrás na velocidade, dedicou-se muito mais ao todo o terreno, categoria onde de facto tem brilhado, tem 4 títulos nacionais. E portanto é esta luta aqui agora com o Patrick Cunha a ter que forçar a ultrapassagem. Exatamente. Mas repara que ficou muito perto o César Campaniço do Patrick Cunha. Esta é uma situação, estas situações de bandeiras azuis são sempre muito delicadas, porque se um piloto mais atrasado não abre no sítio certo, pode de facto causar uma situação mais complicada, e quase parecia que o César iria conseguir passar o Patrick precisamente agora nesta situação. A verdade é que em relação aos pilotos houve uma evolução muito grande, e quer o Zé Carlos Ramos, que acompanha o Patrick Cunha na equipa, quer o Miguel Barbosa em relação ao José Pedro Fontes, neste momento apresentam andamentos muito próximos. E se é verdade que o Patrick continua a ser mais rápido e o José Pedro também continua a ser mais rápido, as 3 equipas da frente estão em suma muito equilibradas. Os carros são muito próximos, muito equilibrados, e os pilotos acompanham também esse equilíbrio. E por isso é que cada corrida é uma perfeita incógnita. E a verdade é que das corridas já disputadas, quer em Braga, quer no Estoril, os resultados finais não corresponderam àquilo que aconteceu nos treinos cronometrados. Ao longo das corridas houve diversas trocas de posição, portanto isto é demonstrativo do potencial que cada um dos carros tem e de cada uma das equipas, obviamente. Há pouco vimos entrar o Aston Martin Vantage de Fábio Mota, que vai agora ceder, portanto, o volante Mauro Marques, e acompanhávamos também uma luta muito interessante entre Luís Reis, que é nesta altura 6º. Exatamente. Que estava à frente de José Cabral, precisamente. Exatamente. Esta, de facto, é uma parte crucial da corrida. Vemos também já o gineta de Nuno Batista, que já parou na boxe também. Esta é uma fase crucial, onde reconheçamos que, para quem não acompanha habitualmente este tipo de corridas, torna as coisas um bocadinho baralhadas. Isto é, estamos naquela fase em que alguns carros continuam em pista porque ainda não pararam, e os que já pararam perdem lugares. Portanto, vamos ter que esperar aqui talvez 1, 2, 3 voltas para voltar a ter uma classificação que seja mais ou menos indicativa de qual é o estado da corrida neste momento. A verdade é que lá na frente continuam todos na mesma, e o José Pedro Fontes já tem um avanço da ordem dos 7 segundos para o Patrick Cunha, sendo que já há muito tempo que o César Campaniço não estava de facto tão perto do Lamborghini. Aproveitou aquele momento, há pouco, numa volta anterior, em que demorou o Patrick Cunha a tentar ultrapassar, ou seja, não demorou, não lhe facilitaram, foi a ultrapassagem. Exatamente. Apanhou uma zona mais complicada para ultrapassar e aí perdeu. Luís Reis a parar nesta volta, ele que estava na 7ª posição, cai agora, portanto, um lugar, quando vai às boxes, e acompanhamos aqui os segundo e terceiro, que estão a 7 segundos e 2 décimos. Os dois acabam por estar a perder terreno sempre, cada volta que passa para José Pedro Fontes. José Pedro Fontes tem mostrado um ritmo, de facto, que estes 2 pilotos não conseguem para já acompanhar. Sistematicamente é mais rápido, tanto que Patrick Cunha como César Campaniço, e nota-se que efetivamente nesta última volta o próprio César Campaniço acabou por ser 3 décimos mais lento que o Patrick Cunha. Não consegue ultrapassá-lo na linha reta, também não consegue ter a oportunidade de, numa travagem nesta zona do circuito do miolo, conseguir passar para a frente do Lamborghini Gallardo. Valerá a pena, eventualmente, Paulo, esperar para ver como é que acontece no segundo turno, em que estará o Carlos Vieira ao volante do Audi e o José Carlos Ramos ao volante do Lamborghini. Aliás, o Audi vai entrar agora. Vai haver esta troca. César Campaniço vai ceder o seu lugar ao Carlos Vieira. Vamos ver com que diferença é que ficam os 2 carros, para perceber se o Carlos Vieira consegue andar mais perto
do José Carlos Ramos do que o César andou do César Campanile. A verdade, Paulo, é que estamos precisamente na fase decisiva da corrida. Faltam cerca de 22 minutos, o José Pedro continua na frente, está a conseguir desenvencilhar-se de concorrentes mais lentos, que pode ser também aqui uma situação importante. Vamos ver como é que o Lamborghini e o Audi regressam à pista, em que condições é que regressam à pista nesta perspectiva dos concorrentes mais lentos que vão ter que dobrar. Mas este pode ser também aqui um ponto importante a favor da Vodafone BP Ultimate Team, que para já leva vantagem. 7 segundos e quase meio é neste momento o avanço do José Pedro Fontes em relação ao Patrick Cunha. Está parado aqui, portanto, o carro de César Campaniço, cumpre os tais 74 segundos de paragem obrigatória. Em pista, e já está ali preparado, portanto, o Miguel Barbosa, exatamente, para entrar nesta volta. Sai agora o Audi R8, portanto, na próxima volta vai entrar o Mercedes SLS. Também já está em pista o António Coimbra, que ocupa nesta altura a 4ª posição. Ele já está ao volante do Porsche, substituiu já o António Nogueira. E aí vemos aqui o segundo classificado desde o início desta corrida, Patrick Cunha. Em relação ao Porsche 911 GT3 da dupla António Coimbra e António Nogueira, de referir que está a fazer a sua segunda corrida, Paulo. Foi um carro que foi estreado há coisa de um mês e meio, precisamente na prova do Estoril. Aí temos o Lamborghini agora a entrar para a boxe. Um carro do António Coimbra e do António Nogueira, o Porsche 911, é sem dúvida alguma um carro fenomenal, é um carro novo, que está muito bem preparado e que nesta altura, ora, aí temos nas imagens, temos que interromper, o José Pedro Fontes vai parar para dar o seu lugar a Miguel Barbosa, o Lamborghini entrou também, e vamos ver como as coisas passam daqui para a frente. Serão então os tais 74 segundos de paragem. Este tempo que é ditado e é obrigatório para todos nesta corrida, de certa forma, acaba por, e isto já é uma regra do campeonato há muito tempo, mas não é como nas outras provas de resistência. Portanto, demora-se o tempo que se demorar, quem for mais rápido é mais rápido nas trocas dos pilotos. Certamente. Aqui penaliza-se essa situação, não é? A verdade é que penaliza-se, neste caso, se alguma equipa tiver apenas um piloto, e aí, de facto, terá uma paragem superior. Eu acho que esta paragem tem um papel importantíssimo, dá algum trabalho adicional às equipas, precisamente nesta gestão da corrida. O facto de serem dois pilotos faz com que as provas se tornem mais interessantes. Há sempre diferenças. Uma corrida um dia corre bem a um piloto, outro dia corre bem a outro. Portanto, as coisas nunca são exatamente iguais. E acho que é uma mini prova de resistência, vamos pôr a coisa desta maneira. Não estamos a falar das provas de resistência a que tu te referias, como é óbvio, provas de 6 horas, 1000 km, qualquer coisa desse tipo. A verdade é que é uma mini prova de resistência com estes add-ons interessantes. Agora voltamos a ter os carros novamente todos alinhados. Já temos neste momento o Miguel Barbosa à frente da corrida. O segundo lugar volta a ser de Lamborghini, agora tripulado por José Carlos Ramos, e já está o Carlos Vieira ao volante do Audi R8. Vamos passar a ver a próxima passagem pela linha de meta para conferirmos os tempos de diferenças. Recordo que antes da paragem para a troca de piloto, a diferença entre primeiro e segundo estava em 7 segundos e 2 décimos. Vamos ver se quem ganhou ou quem perdeu nestas paragens. Em relação a segundo e terceiro, talvez o Audi esteja um bocadinho mais longe do Lamborghini, uma diferença muito curta, mas importa essencialmente é ver qual é a diferença nesta altura entre primeiro e segundo, quando passar por aqui. Portanto, então, o líder da prova, Miguel Barbosa, aos comandos já do Mercedes SLS. O Audi acaba por vir já com um ritmo de prova e com os pneus de certa forma mais quentes, porque esteve mais uma volta que os outros vieram de uma paragem. Mas vamos ver o que é que vai suceder em relação já ao final desta primeira volta, para ver se temos aqui ou não uma tentativa de ultrapassagem do terceiro. 6 segundos. A diferença entre José Carlos Ramos diminuiu um bocadinho. E 3 décimos. Exatamente. Mais décimo, menos décimo. Enquanto o Carlos Vieira está praticamente à mesma distância que o César Campaniço estava do Patrick Cunha. Aqui temos novamente o Luís Reis em dificuldades.
Paulo, já agora sublinhar que este tem sido um fim de semana atribulado para estas três equipas da frente. As coisas não correram. É verdade que os problemas não foram da mesma dimensão para todos, mas os três carros da frente tiveram problemas este fim de semana. O Miguel Barbosa com o Mercedes viu uma transmissão partir-se nos treinos livres. Ainda na sessão de testes realizada na quinta-feira, o Patrick Cunha viu partir-se o motor do Lamborghini, e ontem, na sessão cronometrada, na primeira sessão cronometrada, precisamente que deu acesso à grelha para esta corrida, com o César Campanisso no carro, havia um apoio do motor do Audi que estava partido e fez com que se rompesse um tubo de óleo do sistema hidráulico da direção, que pingava para cima do escape. E a verdade é que não houve um incêndio, mas houve muito fumo e causou naturalmente algum frisson na box do time Nova Driver durante a tarde de ontem, precisamente na qualificação, e que fez com que Carlos Vieira não tivesse alinhado na segunda qualificação. Portanto, o Audi para a corrida de amanhã vai partir do fim da grelha. Há pouco seguimos com o Miguel Ferreira, ele que é o primeiro classificado da categoria GT4. Miguel Ferreira, que ocupa o 8º lugar, e também trazia já, ele faz equipa com o Francisco Carvalho, trazia ali alguns danos na traseira do Aston Martin. Tem sido vários os carros, têm perdido algumas peças pelo caminho. Também o carro, o Ferrari, nesta altura conduzido pelo Godinho, que na parte inicial também perdeu, portanto, o spoiler traseiro. Há, efetivamente, uns toques, não muitos, mas a corrida tem sido, essencialmente... tem vivido desta luta a três. O que está a verificar agora é que há uma aproximação clara e real. Na última volta... baixou para 4 segundos, exatamente. O segundo e terceiro estão a aproximar-se do primeiro classificado. Há esta aproximação e pode, de facto, animar grandemente a fase final desta corrida. E agora aqui aproveita um erro na saída. Exatamente. E não deu para passar, mas é um aviso seríssimo. O Carlos Vieira está, de facto, em cima do José Carlos Ramos, e eu não sei se o José Carlos vai conseguir segurar aquele segundo lugar durante muito mais tempo, mas quem terá sido beneficiado terá sido precisamente o Miguel Barbosa. Com esta escaramuçazinha pode ter ganho aqui algum fôlego, mas sendo que adivinha-se um final de corrida quente. Dá a ideia que há uma travagem muito tardia do José Carlos Ramos, e que faz com que a saída tenha sido mais demorada. Tomou a corda muito cedo da curva e depois acabou por ser obrigado a ter de abrir na saída. Mas eles estão muito próximos. Estão muito próximos. Estes 4 segundos, de facto, o fosso está a fechar-se e faltam 14 minutos e meio para o final da prova. Que imagem lindíssima das labaredas que saem ali do Ferrari, do João Figueiredo. Que nesta altura, com o Godinho ao volante, naturalmente. Passa já, portanto, então, o Miguel Barbosa. Vamos ver o tempo de diferença de 2 segundos e 1 décimo. 2 segundos e 1 décimo. Estão muito perto. Está tudo em aberto, digamos assim. Tudo em aberto, mas em 2 voltas o Miguel perde aqui 3 segundos. Não é normal. Não, eventualmente pode haver, não sei se o Zé Pedro terá forçado um pouco mais o andamento durante o turno dele, e que fez com que nesta altura o Mercedes já não esteja nas condições ideais para o Miguel. O Miguel pode estar um pouco mais lento. Eu acho que aqui pode de facto estar, neste momento pode estar tudo em aberto. Eu não sei se o Carlos Vieira, se conseguir passar o José Carlos Ramos, se consegue de facto aproximar-se mais do Miguel Barbosa, mas está de facto animadíssimo. Poderá haver alguma questão, ou com o Miguel ou com o Mercedes, mas de facto o fosso está a diminuir de forma muito rápida. Eu não consigo, neste momento naturalmente não temos informações adicionais para explicar o que se está a passar. Vamos ver como as coisas continuam daqui para a frente, mas 13 minutos de corrida é o que falta neste momento. Mas esta luta entre segundo e terceiro está quentíssima. É fenomenal poder assistir a uma corrida deste tipo. Eles quase se tocam em cada curva ou em cada travagem. Está muito animado, Paulo. O Audi R8, naturalmente, muito mais rápido nesta altura que o Lamborghini Gallardo. Já o demonstrou por várias vezes. Há aqui claramente
um terceiro classificado à procura de chegar-se à liderança. E tem condições para isso acontecer, porque o Mercedes está a perder rendimento de volta para volta. 8 décimos neste momento. De volta para volta. A diferença entre José Carlos Ramos... A manter-se esta situação não vai demorar muito tempo. O Miguel consegue, mesmo tendo os carros atrás dele, os outros 2 carros atrás dele, se consegue, de facto, segurá-los ou não. Vamos ver o que o Lamborghini já está coladíssimo ao Mercedes SLS. Depois vem o Audi R8, portanto, faltam 11 minutos para o final da corrida, tudo por decidir numa prova de 50 minutos e com, efetivamente, os 3 primeiros lutarem pela vitória. O Lamborghini aqui sempre com uma trajetória depois de fechar muito no início e abrir na subida, obrigado a isso. O Audi R8, aí claramente, o piloto está a procurar, está a forçar ao máximo o andamento para tentar chegar-se ao segundo e depois ao primeiro. Vamos ver se não vai pagar mais tarde, se os pneus vão aguentar todo este esforço que está a ser exigido. Há pouco falávamos dos pneus e há duas componentes que fazem parte do automobilismo e são transversais, digamos assim, que são pneus e combustível. E, de facto, no caso dos GTs, os números são quase alucinantes, Paulo. Eu posso dizer-te que, no caso dos pneus, a QF, que é o fornecedor dos pneus Pirelli de competição, isto, de facto, está quentíssimo. Vai tentar aqui uma primeira, mas um toque. Fecha Miguel Barbosa e aproveita agora o Carlos Vieira para se colocar ao lado, também empurrado para fora. Ele é mesmo empurrado para fora pelo Lamborghini Gallardo, claramente, não ficam dúvidas nenhumas, não lhe deixou espaço absolutamente nenhum. Aqui agora decide-se a vitória da corrida, efetivamente, entrada na reta da meta, com o José Ramos muito rápido. O Lamborghini aqui é claramente rápido, vamos ver como é que as coisas... O Miguel está a defender-se muito bem para já as coisas poderão manter-se assim, não sei se o Miguel consegue... talvez uma travagem mais tardia, qualquer coisa deste tipo, ou uma situação destas, precisamente em que se ultrapassa um concorrente mais lento, um concorrente a ser dobrado. E lá vai o Audi muito rápido na saída, muito rápido, aproveita ali a hesitação completamente por fora do Lamborghini. E vai passar. Não, ele está por dentro, não dá agora. Pode fazer a tesoura. Vamos ver, não dá. Foi claramente mais lento nesta altura. E o Miguel... vamos ver se consegue segurar o Miguel, se consegue segurar o José Carlos Ramos atrás dele, mas está naturalmente e claramente mais lento nesta agora ali fase. Toque o Audi consegue passar. Dá-lhe um toque na traseira. Passou. E vamos ver agora como é que resulta esta troca de posições aqui no segundo lugar entre o Carlos Vieira e o José Carlos Ramos. Vamos ver como resulta agora e se trará vantagens para o Miguel Barbosa, que poderá, pelo menos, atenção, temos aqui uma bandeira preta e branca para os concorrentes 4 e 15, que são precisamente o César Campanice e o Patrick Cunha. Esta bandeira preta e branca é uma bandeira de aviso que é mostrada com o número ao lado, o número 4 e o número 15, que é mostrada aos concorrentes precisamente por manobras antidesportivas. Portanto, isto é basicamente um aviso, hein? Uma luta calorosa que se viu. Muito quente, uma luta quente, da segunda e terceira posição. Para nós que estamos aqui de fora é uma luta bem interessante de seguir. Lá dentro os ânimos aquecem bastante. E agora o Miguel conseguiu ganhar aqui um fogo adicional e eu acho que vamos ver, meio segundo entretanto. O Lamborghini vem já outra vez ao ataque. José Ramos tenta passar o Carlos Vieira. Têm que eventualmente refriar aqui um bocadinho estes ânimos, porque isto pode dar uma penalização para qualquer deles. Mantém-se o aviso de bandeira preta para os dois concorrentes, o número 4 e o número 15, precisamente o Audi e o Lamborghini. E aqui vemos na parte
O Audi encosta-se o mais que pode ao lado direito para se defender, mas notou-se que agora houve ali uma situação em que o José Ramos por momentos abrandou. De facto, muito para trás, e o Miguel Barbosa ainda está ali, eventualmente, se as coisas se complicarem entre os dois da frente, eu acho que o Miguel Barbosa ainda tem ali uma janelinha que pode aproveitar. Eles estão muito próximos um do outro e não sei, durante estes 6 minutos, que equivalerá a pouco mais de 3 voltas, temos aqui o carro do Miguel Ferreira parado fora da pista. Bandeiras amarelas a serem mostradas certamente neste local. Neste ponto, exatamente. Quando faltam 6 minutos, como dizias, são defensivamente 1 minuto e 47 por volta, portanto dá a dar aqui quase as 3 voltas até o final. Sim, são 3 voltas, não mais que isso, certamente. Só para terminar o tema de há pouco, Paulo, eu referi aqui o representante oficial da Pirelli Competição em Portugal é a QF e que estima que sejam montadas 150 rodas nesta prova ao longo dos 3 dias, portanto com treinos livres, treinos cronometrados e as 2 corridas e, portanto, cerca de 150 pneus que são utilizados pela totalidade das equipas que estão em prova. Já em relação à gasolina, são números verdadeiramente impressionantes. Um carro desta categoria GT3 gasta aproximadamente entre 75 e 80 litros aos 100 e o que equivale a cerca de 2,6 litros por cada volta cumprida. São números impressionantes, mas que naturalmente acompanham as magníficas performances deste GT3. Miguel Barbosa caiu para a 3ª posição e também caiu o andamento. O carro, nesta altura, está a rodar em 1,51,8, uma Mercedes SLS. Muito mais lento, longe certamente, de 48. Um problema com Mercedes. Eu recordo que o Miguel, que fez a 2ª melhor marca ontem na qualificação, fez um tempo de 1,46,7. Portanto, estamos a falar de praticamente 4 segundos, 5 segundos por volta que o Miguel neste momento perde em relação a uma performance normal. Nesta altura já ninguém está a rodar nos tempos máximos, até porque a degradação dos pneus é clara, faltam 4 minutos para acabar a corrida, mas de facto este andamento do Miguel Barbosa inicia qualquer problema com o seu Mercedes. O Godinho com o Ferrari, ele que segue na 4ª posição, passou para a frente de António Coimbra. António Coimbra, que é agora o 5º classificado. Temos então a diferença entre primeiro e segundo de 4 décimos. Depois Miguel Barbosa a surgir na 3ª posição a 4 segundos e 2 décimos do líder, sendo que na última volta tivemos aqui Carlos Vieira a ganhar 4 décimos de segundo José Ramos, mas esta diferença que está em menos de meio segundo é uma diferença residual, como se pode ver pelas imagens em pista. O Audi R8 a aguentar-se para já na liderança da prova. Lá vai o Lamborghini e claramente nota-se que chega rapidamente à traseira do Audi R8. Muito mais veloz. Vem por fora, vai tentar, o jogo vai tentar fechar ali, mas não dá. Tinha que estar claramente mais perto. A referência aqui para o 4º lugar, aliás, para a liderança, entre o GT4 do Pedro Moleiro, ainda que já... Saída de pista. Saída de pista de... Forçou muito o José Carlos Ramos, foi a travagem. Os dois forçaram. Neste caso, eu acho que o José Carlos Ramos é que, de facto, não conseguiu segurar na travagem a traseira do Lamborghini. Ou então... Poderia verificar-se outra situação, Tito, mas eu penso que é mais os dois a travarem muito tarde para tentar segurar... A luta era intensa, se foi esse, não tanto óleo, foi esse o caso. Não pareceu, até porque todos os outros carros travaram na zona normal, e o Miguel Barbosa também terá passado e travou na zona normal sem problemas, portanto poderá de facto ter havido aqui um excesso, quer de um piloto, quer de outro, neste caso foi mais penalizador, precisamente para o José Carlos Ramos. Paulo, já agora, eventualmente convém relembrar que estamos a falar com carros com potências que rondam os 600 cavalos, em que pôr toda esta potência no chão e conseguir tirar todo o partido de um chassi
com este nível é de facto necessário ter uma perícia enorme, saber muito bem o que se faz e saber muito bem a máquina que se tem em mãos. Qualquer erro, por mínimo que seja, pode redundar numa situação como esta, ou naturalmente até mais grave, como nós sabemos e que tem acontecido várias vezes, alguns acidentes até bastante aparatosos. Mas estamos a falar de um carro com 600 cavalos, tecnologia de topo, mas que são verdadeiros carros de corrida, não são adaptações. Eu posso, não estamos naturalmente a falar de adaptações, mas existem diferenças enormíssimas entre as classes que estão neste momento em pista. Por exemplo, o GT4 para o GT3 é de o dobro da potência entre um Lamborghini da equipa Gutsense, por exemplo, e o outro carro da equipa Gutsense, que é o Ginetta, que tem cerca de 300 cavalos. Portanto, é de facto uma diferença muito grande, apesar de ser naturalmente também um carro muito mais leve. No caso do Ginetta pesa à roda de 1000 kg, o Lamborghini é muito mais pesado, mas são 300 cavalos de diferença. Portanto, tudo isto faz com que a perícia exigida aos pilotos também seja naturalmente diferente. Estamos na última volta desta corrida e depois de há pouco José Carlos Ramos ter saído da pista, praticamente entregou a vitória. Convenci-me que o Miguel Barbosa teria passado para o segundo lugar. Mas com aquela saída de pista, o Carlos Vieira ficou aqui com um caminho quase que livre e aí nesta última volta pôde já, de certa forma, respirar um pouco mais. Vai ser então a vitória para Carlos Vieira e também para César Campanisso no Audi R8, eles que acabam por chegar ao primeiro lugar nesta segunda parte da corrida desta Taça de Portugal de circuito. O Lamborghini vem na segunda posição depois de um erro de José Carlos Ramos que o obrigou a sair da pista numa altura em que ainda estava à frente, exatamente. Aspirava a poder lutar. O Audi estava à frente e o José Carlos conseguiu aproximar-se mais e tentou, digamos, no último forcing, tentou chegar à vitória. Mas ainda numa fase em que estaria na luta pela primeira vitória, mas acabou por deixar fugir o Audi R8, que vence esta primeira corrida do fim de semana. Há outra corrida, amanhã vamos ter a segunda corrida também aqui com transmissão na RTP2. Segunda posição para José Carlos Ramos e no terceiro lugar vem Miguel Barbosa com Mercedes SLS. Ele recebeu o carro de José Pedro Fontes na liderança, mas na segunda parte, e só saberemos agora depois da corrida terminar, é que vamos tentar aqui depois, falando com os pilotos, perceber o que é que terá passado, mas aponto mais para esta degradação que aconteceu no carro, mais possivelmente ao nível dos pneus. Exatamente, estou praticamente convencido de que passar-se-á alguma coisa com o Mercedes, pode de facto ter havido um desgaste adicional dos pneus, ou algum problema relacionado com suspensão, travagem, seja o que for, que terá habitado este desfecho menos feliz para o Miguel Barbosa, que agarrou no carro para o seu turno na frente e caiu para a terceira posição. Eu só posso encontrar uma justificação desse nível. Vamos ver o que o Miguel conta após a corrida. Aqui temos então o vencedor, neste caso ao volante o Carlos Vieira. Só para referir que o Godinho, que vimos há pouco terminar e que esteve na primeira volta a comandar a corrida através do seu companheiro de equipa, do João Figueiredo, acaba em quarto à frente do António Coimbra, e depois temos... Cabral com o Porsche ganham a categoria GT Cup, e o Luís Reis sozinho, a solo, é sétimo classificado. Exatamente, e o Pedro Moleiro será o vencedor entre os GT4. Luís Reis, que faz a segunda posição precisamente da categoria GT Cup, logo atrás. Exatamente. Aqui revemos o momento da ultrapassagem. Estávamos em off nessa altura, mas de facto, mas a seguir... numa curva só, ali tenho ideia de um toque mínimo entre na traseira do Audi e a frente do lado direito do Mercedes. Há de facto, tenho ideia de ter visto um toque, mas naquela curva o Miguel Barbosa perdeu duas posições. Perdeu para o José Carlos Ramos e o Carlos Vieira, que aqui vemos naturalmente... A frente do Audi tem ali as marcas do pneu, como se pode ver aqui. Exatamente. Esquerda, tem ali a marca portanto, mais escuras. Não sei se terá sido se a causa daquela parte mais escura, se terá sido naquela zona. Tinha ideia que era a traseira do Audi
com a frente do Mercedes. Posso estar enganado, não sei se as imagens serão totalmente esclarecedoras, mas deu-me de facto a ideia de ter havido ali um pequeno toque. E aqui temos novamente o carro do Miguel Ferreira e do Francisco Carvalho, não chegaram ao final. Do Francisco Carvalho, não chegaram a terminar. Eu recordo que eles estavam na liderança da categoria GT4 com o Aston Martin. É assim, deixa-me corrigir, aquelas marcas que pareciam que estavam ali são marcas, não é apenas um defletor. Tem lá uma coisinha muito ligeira, uma marca preta ali junto ao defletor esquerdo. Exatamente. Até dava confusão, podia ser até a sombra do próprio defletor. De facto é um término de corrida fenomenal para a equipa Nova Driver, depois dos problemas que eu referi há pouco na sessão cronometrada. De facto, conseguir ganhar esta corrida é motivo de natural alegria. Revemos aqui a classificação, a diferença curta entre primeiro e segundo, 1 segundo e 8 décimos. Depois o GP de Fontes e Miguel Barbosa a 12 segundos, mas estiveram a lutar também pela vitória ao longo desta corrida. Uma prova que acabou por efetivamente ser bastante emotiva com estes 3 carros, podemos dizer, esta fase final, os melhores carros desta competição. De facto, foi uma corrida, um final de corrida verdadeiramente espetacular e que, eventualmente, até pouco expectável face ao avanço que o José Pedro Fontes conseguiu na primeira fase. Foi, de facto, discutida até, digamos que a penúltima volta, até aquele incidente aliás, o incidente não foi entre eles, mas aquela travagem falhada do José Carlos Ramos, que quase entrava ali pela traseira do Carlos Vieira, mas de facto que animou a corrida até ao final, praticamente. Temos então agora já os pilotos aqui vão para o pódio. E esta é a altura também de terminarmos esta nossa transmissão. Vemos aqui nas imagens então o Carlos Vieira e o César Camaniço, vencedores desta corrida, brilhantes vencedores, diga-se, numa prova muito disputada. Nós voltaremos amanhã de novo aqui à antena da RTP2, no Desporto 2, para transmitir não só esta segunda prova da Taça de Portugal de Circuitos, como também as 2 provas do Campeonato do Mundo Carros de Turismo, o WTCC, que estão e que vão decorrer aqui no Autódromo Internacional do Algarve. Tenho então a continuação de uma muito boa tarde e até amanhã.